Olá, abelhinhas! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. Bem-vindas ao Abelha Verso. A Ons e o Will agora eles estão morando em outro estado dos Estados Unidos e eles estão numa escola nova onde os dois sofrem bullying. E a Ons, ela sofre mais porque ela é bem estranha, né? Ela não sabe muito conviver em sociedade. O Jonathan, ele tá trabalhando numa marcenaria, ele largou o jornalismo e ele tá com um amigo novo que ele fez lá, o Argyle. Ele é bem passado porque ele usa drogas. E a Max, ela também tá passando por uma fase difícil, porque ela entra em depressão com a morte do Billy. Ela meio se sente culpada por aquela situação. E ela vai até a psicóloga da escola dela pra poder tomar remédios e pra poder se tratar. É mais a culpa mesmo, que o Billy não fez nada, só fez maldade e morreu foi tarde. Ela nem era tão próxima assim dele. Mas precisavam de algo na temporada, né? O Mike e o Dustin, ele entram num clubinho da escola que joga D&D. Sendo que na terceira temporada, o Mike nem queria mais saber de D&D. Mas aí nessa, pra ele não ficar sozinho, ele teve que entrar. E esse clube chama Hellfire. E o líder deles é o Ed, que também é um dos excluídos e faz esse grupo com os excluídos. É que o Ed não seguia bem os padrões da época, assim como o restante do grupo dele. Mas também mostra na série que esse jogo, assim como o clube deles, está sendo associado a algo negativo. Porque nos Estados Unidos, nessa época, estavam rolando uma caça às bruxas, que eles estavam considerando qualquer coisa que não fosse padrão, algo sobrenatural, algo demoníaco que eles tinham que impedir. E o Lucas, ele não quer mais fazer parte disso. Ele quer ser uma pessoa padrãozinho. Então ele começa a jogar basquete e abandona o Mike e o Dustin. E pra substituir eles no clube, ele chamou a Erika, porque a Erika não tava nem aí pra isso. O líder do pessoal do basquete é o Jason, e ele namora a líder de torcida, a Chrissy, que é a mais bonita da escola. Porém, ela vem passando também por problemas psicológicos e ela recorre ao uso de drogas. E ela vai pedir pro Ed porque ele vende drogas na escola. Mas ela queria alguma coisa mais forte do que o que ele tinha pra oferecer pra ela. Então ela vai pra casa dele, porque ele falou que lá ele tem outros tipos de droga. E ele trata ela super bem. E aí ela vê que mesmo pessoas sendo diferentes, podem ser legais. Mas então, ela começa a ter uma crise com o psicológico dela, como se a entidade tivesse sido invadida, igual o levador de mente, e ela morre. De uma forma estranha. Na casa do Ed. Ele fica aterrorizado e foge. E todo mundo começa a culpar ele que ele matou ela e sumiu. E ele já tinha uma negatividade por causa do clube e do jogo. Mas aparece pra gente o que tá acontecendo com a Chrissy, e a gente vê que na verdade é um monstro que tá ali pegando a mente dela. Monstro esse que depois eles chamam de Vecna. Enquanto isso, a Nancy, que agora tá mais no jornalismo, ela tá investigando esse crime e o que tá acontecendo. Porque ela também não acredita no básico, porque ela sabe do mundo divertido e que aquela morte foi muito estranha. Então ela tá achando que tem algo relacionado a isso de novo. E aí ela começa a investigar e rondar lá em volta. E a Max, ela mora lá perto, de onde isso aconteceu. E ela meio que viu as luzes piscando, e ela pensou, será que tem algo a ver? Mas ela não tem certeza. A Nancy, ela tem um assistente que trabalha com ela no jornal. Ele é o estagiário dela. E ele também tá passando por problemas psicológicos. E ele tem uma morte igual da Chrissy, só que, tipo, no meio de uma estrada. E como o Ed tá foragido, novamente eles pensam que foi ele, né? E agora ele começa a ser meio que procurado como serial killer. O Dustin escuta tudo que a Max conta pra ele sobre a situação estranha do dia que a Chrissy morreu. E ele decide ir atrás da Robin e do Steve, que agora trabalham numa locadora, pra eles poderem investigar onde o Ed tá escondido. Porque eles pensam que talvez o Ed saiba de mais coisa, já que ele tava com a Chrissy no momento. O Mike, ele foi viajar na outra cidade pra encontrar a Onze. E a Onze tá super fingindo que a vida dela tá ótima, pro Mike não se preocupar, que ela conseguiu, que ela se adaptou à escola. Mas é tudo mentira, ela é desmascarada, sofre bullying, taca patins na cara de uma menina. E aí ela vai parar na polícia, que é conveniente para os cientistas que estão querendo pegar ela de novo. E a polícia, que estão investigando toda essa situação porque como os russos se envolveram, então a polícia, a FBI se envolveu também. A Joyce, ela não sabe nada disso e ela tá indo embora, porque ela começa a receber encomendas russas dos comunistas. E aí ela pensa que talvez o Hopper viveu e os comunistas levaram ele. E aí ela chama o Murray pra ajudar ela, porque ele é o único que sabe russo, e os dois decidem viajar para encontrar o Hopper ou encontrar essa pessoa que tá intermediando lá na Rússia e larga as crianças pra lá como se nada tivesse acontecido. Na verdade ela deixa com a responsabilidade do Jonathan, né, que é o filho mais velho dela e que já era de maior. E a verdade é que o Hopper realmente tá vivo, ele tá sendo torturado e ele tá preso e careca. E ele realmente mandou as encomendas pra Joyce pra poder falar que ele tava vivo, através de um cara lá que tinha meio que um negócio de contrabando. E nas investigações da Nancy, ela conversa com o tio do Ed, que fica indignado com a morte e acha que não é possível o Ed ter feito isso. Por mais que ele fizesse algumas coisas erradas, não matar desse jeito. E ele acaba comentando que anos atrás teve um crime parecido com esse na cidade. E que o criminoso tinha sido preso no hospício, o nome dele era Victor Quill. Então, o Dustin, a Max, o Robin e o Steve, eles encontram onde que o Ed tá. E o Ed conta tudo pra eles o que aconteceu, e ele fala que não foi ele, e que ele só sabe que a Chrissy se levitou no ar e morreu sozinha. A Nancy, no outro dia, ela se reúne com eles, porque ela descobre, né, sobre a morte do estagiário, como tudo foi, então ela decide se juntar.
o Steve e as crianças para poder investigar. A Nancy e a Robin, elas vão atrás de conseguir a matéria sobre esses assassinatos na casa do Victor, no qual ele foi culpado. E o Steve, ele fica de babá de novo das crianças pra ir atrás da psicóloga da Max, porque ela também estava cuidando da Chrissy e do estagiário. Então eles falam, talvez ela saiba de alguma coisa. Enquanto isso tá rolando, o Jason se junta com o pessoal do basquete, mais o Lucas, pra encontrar o Ed, que agora ele tá com o objetivo de acabar com o Ed. E o Lucas, ele acaba se comunicando com o Dusty e descobre que isso provavelmente tem a ver com o divertido. E aí ele engana o Jason e o pessoal do basquete. E foge pra encontrar a Max, com o Dusty e o pessoal. E a Max, ela consegue pegar uma chave da psicóloga dela e ela invade a sala dela, pega os arquivos e descobre que a Chrissy estava passando pelas mesmas coisas que ela, os mesmos sintomas, tudo, o estagiário também tava. E que a próxima coisa que ela ia ter era alucinações. E naquele momento a Max começa a ter as alucinações. E ela descobre que são 3 alucinações e o monstro pega. Então, tecnicamente, ela seria a próxima que o monstro ia pegar e ela iria morrer. A Nancy e a Robin, elas encontram uma matéria e descobrem que aconteceu exatamente com o Victor. Era bem parecido o que aconteceu. E elas descobrem que também não foi explicado e que também tacaram a culpa no Victor e ele foi preso. E ele estava num manicômio judiciário e as duas decidem ir atrás dele. E aí ele conta a história da família dele. Ele conta que ele e a família deles mudaram para uma casa nova, que ele tinha uma esposa e 2 filhos. E no começo eles estavam felizes, até eles começarem a ser atormentados. Eles tinham ilusões, pesadelos. E aí uma noite a filha dele e a esposa morrem e o filho dele fica tipo entre a vida e a morte. Ele fica em coma, só que ele morre logo depois. E claro que a polícia culpou ele porque ele foi o único que sobreviveu. E ele tava tendo essas alucinações e ele meio que quase morreu. Só que aí ele ouviu uma música que fez ele voltar à consciência e acordar. E era uma música que ele gostava. E ele dizia, é a voz de um anjo. Ele fala, como ele tinha sido pego e tava perturbado, ele falava que era a voz de um anjo. Mas na verdade é a música que estava tocando na casa enquanto eles jantavam. Enquanto isso, como a Max teve a ilusão, ela acha que ela é próxima e ela escreve uma cartinha de despedida pra todo mundo que ela gosta. E ela escreve por mão dela também, porque ela sente culpa de ter morrido e ela quer pedir desculpa pra ele antes de ir. E ela escreve pra mãe dela. Nisso, quando ela vai entregar a cartinha pra mãe dela, ela tem a segunda ilusão. O que nos leva a crer que ela é a próxima, que só falta uma ilusão pra ela. E realmente a Max é a próxima. Enquanto ela lê a carta pro Billy, ela realmente é pega pelo Vecna. Ela começa a flutuar, igual todas as outras pessoas que morreram. E nesse momento, todo mundo entra em pânico. O Steve, o Dusty, que estavam ali com ela. Eles não sabem o que fazer, porque ela começou a flutuar no ar. Mas a Nancy, ela descobriu que era uma música. Então ela começa a se comunicar, tenta comunicar com a Dusty e diz pra eles que tem que ser uma música que ela gosta. Então ela tinha um toca-fitas, que ela ficava com ela. E nesse toca-fitas tinha uma música, tinha umas músicas ali que ela gostava. E o Lucas coloca nela. E a Max, ela escuta a música e ela consegue fugir do Vecna, porque ela é colocada totalmente num mundo invertido ali, num lugar novo que eles não tinham ido. E o Vecna tá lá na frente dela, tentando matar ela, né? Tentando dominar a mente dela. Mas com a música surge uma saída pra ela fugir dele. E é por essa saída que ela sai e aí ela encontra todo mundo. Ela despenca e encontra todo o resto do pessoal que tava ali esperando ela. E a 11, nesse tempo todo, ela é presa, só que é de mentira. Na verdade, eu sinto que sequestrar ela de novo pra fazer os poderes dela voltar. E a Joyce e o Murray, eles viajam pra Alaska, onde tá o intermediário. Que eles encontram o tal de Yuri e acham que é ele. Mas na verdade o Yuri é um traíra e contou tudo pro pessoal da Rússia, que o Hopper queria sair da prisão, junto com o Enzo que tava lá. E aí ele prende a Joyce e o Murray e vai levar eles como sequestrados pra lá, pra Rússia. O Michael e o Jonathan, eles são atacados pelo pessoal que tá atrás do governo, e aí eles fogem e encontram o Arjen no caminho. E aí eles começam a desconfiar que a 11, na verdade, foi levada por outras pessoas e não pelo governo. Não era uma prisão normal. E a Max, depois de tudo que ela passou, ela lembra que ela também conseguiu entrar na cabeça do Vecna. E ela viu ali no lugar onde ela tava uns pedaços de uma casa que a Nancy descobre que é a casa do Victor, porque ela junta as partes e ela lembra, porque ela viu no jornal. Então todos eles vão pra casa do Victor juntos pra descobrir o que o Vecna tem com aquilo ali, né? E também porque essas mortes ocorreram naquela casa, dá a entender que o Vecna já fazia isso antes. Enquanto isso, a turminha do basquete, eles vão atrás do Ed, porque eles descobrem onde ele tá, e vai todo mundo lá pra pegar ele. Mas um dos meninos, que é amigo do Jason, ele também tava com problema psicológico, e na hora que eles vão pegar o Ed, ele é morto pelo Vecna. E o Ed consegue fugir. E lá na casa, as luzes das lanternas que eles estão usando pra encontrar a casa explodem no mesmo local, todos juntos, no sótão que parecia que a Max tinha visto. É, porque também o Vecna, ele também altera as luzes, igual o Will fazia na primeira temporada. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. E não esquece de nos seguir no Instagram também.
Porque colocamos cenas de muitos doramas. E posts diferenciados. Aí a Joyce e o Murray acordam no avião indo pra Rússia e eles decidem nocautear o Yuri ou só parar ele mesmo, né, pra se salvarem. E aí o Murray consegue, só que ele não sabe pilotar o avião e eles caem. Mas eles têm sorte que eles caem na neve, então ninguém se machuca. E eles prendem o Yuri pra ele falar a verdade e levar eles até o Hopper. Com a morte do terceiro garoto e o Ed fugindo, ele se escondeu no mato. E quando eles vão pra lá, o Dustin descobre que tem um portal lá, porque toda vez que tem um portal por perto, a bússola fica estranha, não fica sem rota. E aí eles descobrem que tem um portal lá, que talvez esse portal abriu, não sabemos como. No caso, eles não sabem, a gente sabe. E que o Vecna pode estar conectando com as pessoas por esse portal, porque ele precisa de um portal pra conectar. E o Jason, com a morte desse amigo, ele começa a organizar uma caça às bruxas, dizendo que o Ed é um monstro, um demônio, que tá matando as pessoas. O Hopper e o Enzo, eles estão presos em outra prisão, porque descobriram que os dois estavam fugindo. E nessa prisão, eles pegam todos os prisioneiros e colocam eles pra lutar contra Demogorgons. Que quando os russos tentaram abrir o portal, eles capturaram alguns Demogorgons, e aí eles estão testando as capacidades do Demogorgon e alimentando eles também. Então eles vão lá, alimentam todos os prisioneiros muito bem, dão bastante comida e jogam eles tipo numa arena pra poder lutar contra esse Demogorgon. E tecnicamente toda a comida que eles comeram são proteínas que vão dar pro Demogorgon ficar mais forte. Aí a Once vai pro laboratório pra recuperar os poderes e tal, e ela descobre que quem tá lá é o papai, porque esse é outro que não morre logo. Aí eles colocam ela no tanque de água com sal e vão fazer de novo meio que pra ela lembrar da história dela, do que tinha acontecido na infância dela, que ela não lembra, na parte que ela foi levada pro laboratório, pra ela liberar a mente dela. Porque o papai explica que ela não tá com os poderes dela porque ela tem um bloqueio. Que naquela hora que ela perdeu na terceira temporada, ela não meio que perdeu. Ela bloqueou com trauma. E ele diz que ela também passou por esse trauma quando ela era criança e que ela fez perder a memória e que por isso ela não sabe como é que ela abriu o portal. Então, eles querem que ela recupere a memória e com isso ela recupera o poder dela. E aí ela volta na mente, na época que ela tava com um monte de outros de crianças, tudo carequinha, e todos eles com números no braço pra fazer o teste. Todos com poderes de mente. E a Once, ela era bem pequenininha, então ela era mais fraquinha ali das outras crianças. E ela acabava sendo maltratada pelas crianças mais velhas. E tinha um cara que parecia muito bonzinho, muito legal. E ele ajudava ela, era legal com ela, cuidava dela. Mas a gente achou ele muito estranho. Enquanto isso, o Mark, o Will, o Jonathan e o Ashley, eles estão procurando a Onze, porque eles desconfiaram de tudo que aconteceram. E um dos agentes de polícia que estava com eles antes de ser morto, falou que ele estava num projeto Nina. E aí, eles estão atrás do que pode ser esse projeto Nina. E eles resolvem ir atrás da namorada do Dustin, porque ela pode rastrear esse projeto, esse computador, e ver aonde que tá acontecendo isso e o que é. Enquanto isso, a Joyce, ela desenvolve um plano com o Murray pra conseguir entrar na base onde o Hopper tá preso, pra eles poderem salvar ele. Só que na hora que eles chegam, o Hopper já tá jogado lá pra lutar com o Demogorgon. E no fim, com a ajuda da Joyce e do Murray, o Hopper e o Enzo eles conseguem escapar e deixam o Demogorgon preso na arena que tinha lá. E eles descobrem um laboratório com um monte de Demogorgons que eles faziam testes, tinha até pedaço do Devorador de Mentes ali. A Nancy, a Robin, o Ed e o Steve, eles decidem verificar o portal, pra saber o que é, e deixam as crianças pra lá. Nisso, a polícia encontra as crianças porque estão atrás do Ed, e levam elas pra casa da mãe do Mike. Porque não sabemos, já que não tinha o Mike lá. Tá o Dust, o Lucas e a Max, mas todos vão pra casa da mãe do Mike. É porque a Nancy tinha sumido. E aí, sei lá, acho que eles pensaram em interrogar as crianças pra saber se eles sabiam onde a Nancy tava, sendo que a Nancy é de maior e ela podia fazer o que ela quisesse. Acharam que a Nancy também tinha sido morta pelo serial killer Ed. E a Nancy, a Robin, o Ed e o Steve, eles veem o portal que ele fica dentro do lago, onde o terceiro garoto aí morreu. E o Steve decide descer até lá embaixo pra poder dar uma olhadinha, né? Só que ele é puxado pra dentro do portal. A Nancy vai se desesperada, pula atrás dele. A Robin pula atrás da Nancy, o Ed, pra não ficar lá sozinho e passar vergonha, pula atrás também. Aí, o Dustin, a Max e o Lucas estão conversando sobre o que pode ter acontecido com o Steve, o pessoal, se eles conseguiram descobrir algo. E a Erika tá lá também. E ela começa a desconfiar deles, porque ela já sabe de todas as histórias, né? Então ela fica, o que tá acontecendo que vocês não contaram? E aí, o Dustin conta tudo pra Erika, que fica confusa do tipo, por que os comunistas tá trazendo de volta? E o Dustin tá, não tem comunista, que eles não sabem da parte da Rússia. Aí, o Dustin começa a pensar no que pode ser que aconteceu. E aí a Erika fala, não, acho que esse Vecna tá aqui que a luz tá piscando. E aí o Dustin vê que, na verdade, a Nancy, Steven, a Robin e o Ed pularam no portal, que era o que não era pra ter feito. É porque quando eles pulam no portal, eles começam a andar e a Nancy fala assim, nossa, tem muitos monstros aqui, porque o Steve é atacado por um monte de morcegos. E eles pensam, a gente precisa se armar então, né? Aí em vez de eles irem numa delegacia, ou em algum lugar onde tinha arma, eles falam, não, vamos na casa da Nancy, que ela tem um revólver lá. Só que a cidade do mundo invertido, que é igual à cidade deles, é parada no tempo, na época em que o Will foi pra lá.
Ela é parada exatamente no dia 6 de novembro de 1983, que foi o dia que o Will desapareceu. E não continuou a cidade, então tudo que tem lá é antigo. Não tem nada de agora, como se tivesse congelado a cidade, com o Will. Então a Nancy não encontra a arma dela, porque ela só pegou uma arma depois que ela tinha visto tudo isso daí. E o Dustin, ele percebeu esse negócio, essa comunicação com eles, que eles estavam do outro lado, através das luzes piscando. E as luzes, elas só piscam porque do outro lado, no mundo invertido, tem tipo um pó que fica meio no ambiente e ele se concentra perto das luzes. E quando você mexe nesse pó, as luzes, elas piscam. Então, eles usam código Morse para poder pedir socorro através das luzes mexendo nesse pó. Aí o Dustin se comunica com eles através de um brinquedo da irmãzinha do Mike, pra tentar tirar eles de lá. E aí ele também, na mente dele, ele percebe que talvez tem portais em todos os lugares que alguém morreu, porque tinha lá no lago. Então, eles decidem trazer as pessoas de volta pela casa do Ed. É porque o Dustin foi parar pra pensar e ele pensou, nossa, por que que o Vecna simplesmente ia matar adolescentes? E é porque quando você cria uma conexão do mundo invertido com o nosso mundo, através da mente, você consegue abrir um portal, que foi exatamente o que aconteceu. A 11, quando abriu dela, criou uma conexão com o Demogorgon. Então ela conseguiu abrir o portal. E por isso o Vecna estava criando uma conexão com os adolescentes para poder abrir esse portal. A 11, enquanto isso, ela vai passando por várias sessões e vai recuperando o poder dela. E aí ela quer chegar até o fim, porque ela quer saber o momento exato que ela abriu o portal. E então, esse cara que ajudava ela, que era amigo dela enquanto ela sofria bullying dos mais velhos, ele era o 1, como se fosse o primeiro paciente do papai. E esse 1, ele decide fugir com a 11, porque ele fala, a gente tem que fugir daqui, aqui é mal, não sei o quê. E a gente pode construir um mundo novo, nós dois. E aí ele decide matar todas as crianças e todo o pessoal que tá lá. Mas quando a 11 vê isso, ela não imaginava, ela só achou que o 1 ia ajudar ela a fugir. E aí ela fica revoltada com a situação, porque não era isso que ela queria, ela não queria que todo mundo morresse, ela só queria fugir. Então ela luta com o 1, e é nesse momento que ela abre o portal e manda ele pro outro lado. E nós descobrimos que esse 1 é o Vecna, que a 11 abriu o portal e mandou pra lá. E aí ele chegou lá, encontrou o devorador de mente, e ficou lá com aquele pessoal, e ele moldou o devorador de mente como se fosse uma aranha, porque ele gostava de aranhas. O Dusty chega lá e faz uma corda de lençóis pro pessoal pular do mundo invertido pro outro, porque o mundo invertido é de ponta cabeça. Aí a Robin vai, o Ed vai, e quando a Nancy é pra ir, ela entra em transe, como se fosse ter uma alucinação. É porque o Vecna se conecta com a mente dela. E ele mostra pra ela que, na verdade, tinha sido ele que tinha matado a família toda do Victor, porque o Vecna, ele é o 1, que também se chamava Henry, que era o filho do Victor. Então foi ele que matou a mãe dele, a irmã dele, e ele ia matar o Victor também, só que ele só não conseguiu porque escutou a música. Só que quando ele fez isso, ele usou muito do poder dele de mentalização, que era igual da 11. Só que como ele era criança, não era treinado, ele não tinha força suficiente, aí ele acabou desmaiando. E entrou em coma. Só que ele entrou em coma por pouco tempo. Ele acordou e o papai, que descobriu que ele fazia isso, decidiu levar ele e inventar pro Victor que ele também tinha morrido. E aí o papai começou a fazer uma pesquisa científica relacionada a isso, essas crianças que tinham poder, tinha outras crianças também assim. E nós vemos, né, que o Vecna barra Henry barra 1 é um problemático desde criança, todo problemático. E ele mostra pra Nancy o que ele vai fazer com o mundo. Ele mostra que ele vai abrir um portal enorme pra todo mundo do mundo invertido, né, sair de lá. Ah, e nós também vimos na visão da Nancy em que a Max tá morrendo em outro lugar. Não naquele lugar que ela tinha sido abduzida lá perto do caixão do Billy, não. Dando a entender que talvez o plano dele nunca foi isso. Que talvez a Max subir lá e voltar tava no plano dele. Ele não queria matar a Max lá, não. Então, a Nancy consegue sair do transe e ela conta tudo pra todo mundo que tava ali com ela, né? E eles decidem fazer um plano pra matar o Vecna e salvar a Max. E salvar o mundo da dominação do Vecna e do Devorador de Mentes. E a 11, quando ela recupera o poder dela, ela descobre o que tá acontecendo. E aí ela quer ir embora de lá, mas o papai fica, não, você tem que ficar, não sei o quê. E aí ela começa os poderes dela, porque ela quer dar o fora de lá. E o governo aparece lá porque eles descobrem que o papai tá fazendo testes de novo no laboratório e decidem aprender, porque o governo quer fazer os testes dele, né? Ele não quer deixar um cientista que não faz parte do governo. Eles querem descobrir o que tá acontecendo. Então eles querem pegar a 11. E aí rola um ataque todo lá, mas a 11 consegue viver, finalmente o papai morre, e espero que tenha morrido de verdade dessa vez. E aí a 11 vai embora com o Jonathan, com o Mike, com o Will e com o Ashley que encontraram ela. Aí a 11 conta pra eles o que tá acontecendo e que ela tem que ir pra cidade, porque ela tem que ajudar a Max, porque tá todo mundo correndo perigo lá, com o Vecna, que é muito mais poderoso do que eles imaginam. Só que não daria tempo, porque o plano deles ia ser tipo de noite. Então não ia dar tempo deles saírem de um estado e ir pro outro de carro. E como a 11 estava sendo procurada pela justiça, eles não podiam pegar um avião. Aí a 11 decide ajudar do lugar onde ela tá mesmo. Ela pretende entrar na cabeça da Max pra lutar com o Vecna de dentro da mente dela. Usando aquele esquema da água com sal lá. E aí a Ashley entende o que eles estão fazendo e fala, tem um lugar que conhece, que é o lugar que ele trabalhava, que é uma pizzaria, que dá pra 11 caber lá dentro do freezer. E aí eles colocam água e lá tem muito sal. Então esse é o plano deles. Enquanto isso, a Max, ela se divide, o grupo dela, ela vai com o Lucas e com a Erika pra casa do Victor, onde ele supostamente faz ali o ritual dele pra pegar os jovens, enquanto o Dustin, o Ed, a Nancy, o Steve e a Robin vão pro mundo invertido.
Mas antes disso, eles compram várias armas e eles descobrem que tá todo mundo na cidade se armando pra uma caça às bruxas mesmo do Ed. Como se ele fosse um monstro, uma bruxa mesmo, de antigamente, que é pôr na fogueira. Inclusive o Jason também tava lá. A Max, ela é pra ser a distração do plano. É pra ela ficar lá distraindo o Vecna por mais tempo possível, até todos os outros conseguirem encontrar ele e matar o Vecna. Mas o Dustin e o Ed também são pra distração. É pra eles distraírem os monstros no mundo invertido, pra Rob, o Steve e a Nancy conseguir chegar até o Vecna. E na Rússia, a Joyce, o Hopper, o Murray e o Enzo, eles querem ir embora. Mas a Joyce começa a desconfiar, porque se os monstros estão lá, estão vivos, estão agindo, pode acontecer algo na cidade. Pode estar acontecendo algo em Hawkins, que as crianças podem estar correndo perigo, e eles não estão nem sabendo. E aí eles decidem acabar com os monstros que estão lá na prisão. É porque o mundo invertido, ele é todo ligado. Então todas as criaturas são ligadas junto com o mundo. Então quando você ataca uma, as outras sentem. Igual quando eles jogaram fogo nas criaturas e o Will sentiu. Então se a Joyce e o Hopper conseguirem matar os Demogorgons lá, eles vão sentir no mundo invertido. E é exatamente por isso que o Ed e o Dustin também estão atraindo os bichos. Porque no momento que eles entrassem lá, os bichos iam avisar o Vecna. Então atraindo eles pros dois, os bichos não iam conseguir avisar. Aí eles começam o plano deles que dá tudo errado. Porque rapidamente o Dustin e o Ed são cercados pelos morcegos que também são monstros. E a Nancy, a Robin e o Steve são pegos pelos cipós lá, que meio que faz parte do mundo divertido. E o Vecna começa a controlar a Max. Começa a tentar jogar na mente dela. Na Rússia, o Hopper e a Joyce estão sendo atacados, porque o plano deles também deram errado, e os bichos estão meio que saindo e indo atacar eles. A Joyce é desesperada pra salvar ele e ele não morrer igual o Bob. E ele tá lá pra morrer porque ele quer se sacrificar. Mas no momento em que a Max começa a ser controlada ali a mente dela, era pro Lucas colocar a música pra ela escutar e ela conseguir sair. Só que ele não consegue fazer isso porque o Jason aparece lá e começa a lutar contra o Lucas. E a Erika também não tá lá porque aparecem outros amigos do Jason e ela tem que fugir. Então a Max fica sozinha com a mente sendo controlada pelo Vecna. Mas a 11 consegue entrar. Ela consegue o plano dela e entra na mente da Max e consegue controlar, começar a lutar com o Vecna, deixando a Max menos atacada. Aí eles dão uma enrolada pra tentar lutar lá. Só que o Vecna tá muito forte e a 11 não tá confiante. E aí o Vecna e a 11 começam a tomar guerra de poder, que o Vecna tá aparentemente ganhando. Inclusive, o Vecna, ele quase mata a Max no meio dessa guerra, porque ele consegue quebrar os braços dela em uma perna e deixar ela cega, enquanto a 11 tá tentando salvar ela. Então, na Rússia, o Murray, ele pega e começa a tacar fogo no Demogorgon. E isso atrai todos eles pra lá, que salva o Hopper, porque um dos bichos ataca ele e não atacou. E aí o Hopper cata as coisas pra lutar com eles. E isso faz as raízes soltarem também a Nancy, o Steve e a Robin, porque eles sentem, né, o fogo neles. Então eles conseguem correr pra poder ajudar a Max. E matar o Vecna de vez. Enquanto isso, o Mike faz uma pequena participação importante na história, que ele fala umas palavras motivacionais pra 11, pra ela ganhar força. Aí ela realmente começa a vencer o Vecna, na luta mental. E o Ed e o Dustin, eles estão cercados pelos morcegos. E pra salvar o Dustin, o Ed sai correndo pra atrair os morcegos somente ele. E ele começa a ser atacado por esses morcegos também. Na hora que o Murray taca fogo no Demogorgon que tava lá na Rússia, esses morcegos também são atingidos e eles param de atacar o Ed. Só que o Ed já tá gravemente ferido. E aí ele acaba morrendo. E a 11, ela consegue lutar contra o Vecna e ela acaba ali destruindo meio que o mundo dele, a parte onde ele ficava. Enquanto isso, a Nancy, a Robin e o Steve também conseguem atacar o Vecna e tacam fogo nele. Só que é tarde demais. E o Hopper, junto com eles, também ataca de vez os últimos Demogorgons que estavam na prisão, matando eles, todos juntos, pra distrair o Vecna, pra Nancy conseguir matar o Vecna. Não consegue exatamente matar o Vecna, porque a gente vê que o corpo dele, que era pra estar estirado no chão, na verdade some. Como a Max meio que morreu, teve uma morte cerebral, mais ou menos, porque ele conectou com a mente dela, então o portal abre lá. E nesse momento, todos os portais se abrem juntos e se unem. Os 4 do lago, o da estrada lá que morreu o estagiário, o da casa do Ed e da casa do Victor aí, que é a Max. Exatamente como na visão que a Nancy tinha visto. Vira um portal gigante. O que dá a entender que sempre foi um plano do Vecna fazer aquilo, né? Ele queria realmente atrair a Max pra aquele lugar, pra matar ela lá e poder fazer a ligação dos portais dele no lugar certo. E aí todo mundo volta pra cidade e se reúne todo mundo lá, que não tava. O Jonathan, o Mike, o Will, a 11, a Joyce, o Hopper, o Murray, todos eles voltam pra Hawkins, onde tá o Lucas, a Erika, a Max, que tá no hospital porque ela meio que morreu, mas ainda tá viva, tá nas máquinas. É que a 11 consegue meio que trazer a consciência dela de novo, tipo, manter ela viva, só que ela tá meio em coma. E como nessa parte, até o momento, a Nancy estava mais com o Steve, então deu a entender que eles tinham reaproximado, e aí o Jonathan volta, dando a entender que esse triângulo amoroso vai ter fim na próxima temporada. E o Dustin, ele fica muito chateado, porque o Ed morreu pra salvar ele. Quando ele foi gravemente ferido, ele faleceu tentando salvar todo mundo, enquanto ninguém gostava dele. E ele tava ainda tentando salvar o mundo. E ele conta pro tio dele que o Ed morreu, mas que o Ed morreu de uma forma heróica, e que o Ed não tinha culpa de nada. E esses portais fizeram causar um terremoto na cidade, e todo mundo achou que tinha aberto isso, na verdade, por causa do terremoto. Só que, na verdade, era só um portal. E aí muita gente morreu, a cidade ficou quase destruída inteira,
O Jason também morreu, ainda bem. E aí, quando o Will chega lá, ele começa a sentir lá os arrepios dele, que é a conexão com o mundo invertido. E aí ele vê que tá tudo conectado lá, que tá ligado. E a Onze, ela também vê, porque ali na cidade começa a criar tipo uma nuvem escura, a vegetação em volta do portal começa a morrer. Então eles veem que o mundo invertido tá conectado agora com o mundo deles e que provavelmente vai destruir tudo, né? Como se estivesse saindo pra fora e invadindo a cidade. E esse foi o vídeo de hoje, abelhinhas. Espero que vocês tenham uma boa semana. E não esquece de se inscrever no Instagram e no TikTok. Lá colocamos conteúdos diversos. Tchau, tchau, abelhinhas. Bye!